Minhas caras, meus caros, e o intento de Ernesto Araújo, ex-chanceler, se realizou plenamente. Vocês devem se lembrar, certa feita, ainda no cargo, ele disse que o Brasil tinha um certo orgulho de ser considerado um pária internacional. Bem, a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Itália para a reunião do G20 e tudo aquilo que aconteceu e a não ida a Glasgow na reunião do clima, na COP26, bem, o conjunto da obra evidencia, sim, que o Brasil e seu líder são párias mundiais. E, infelizmente, o país vai sofrer as consequências disso enquanto ele estiver no comando. E não, eu não me refiro apenas ao isolamento, aquela coisa constrangedora que nós vimos, né, de ninguém querer falar com Jair Bolsonaro, e na conversa que veio a público ali com Recep Erdogan, um ditador praticamente, nós vimos o nosso presidente atacar a imprensa do seu país e falar mal da Petrobras, uma empresa de economia mista, uma das maiores que temos. Por mais que haja problemas, são questões internas. É um princípio fundamental. Governantes não falam mal de pessoas do seu próprio país em fóruns internacionais, né? Porque, afinal de contas, governam o país como um todo, não apenas as suas milícias. Não é só o isolamento, também é a bagunça que ele promoveu, aquele passeio dele com seguranças truculentos, batendo nas pessoas, nos jornalistas. O presidente não pode ser responsabilizado por isso. Pode sim. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele provocou a agenda negativa. Ele foi homenagear os pracinhas brasileiros mortos na Segunda Guerra, ao lado de Matteo Salvini, um líder neofascista de extrema-direita, que já proclamou aos quatro ventos a sua simpatia por Mussolini e se negou a comemorar, inclusive, o dia da libertação da Itália, da queda do fascismo. Então, não venham me dizer que Bolsonaro é apenas um líder um tantinho desastrado. Não, ele fabrica essa agenda negativa e essa agenda negativa está conectada com a internacional da extrema-direita, com aquilo que eu chamo de Al-Qaeda eletrônica do neofascismo. Pensem bem, Bolsonaro poderia chegar lá no G20 e dizer assim: eu venho de um dos países hoje que tem a taxa mais avançada de vacinação plena. Olhem só, seria um mérito da sociedade brasileira, claro, não dele, porque ele tentou fazer o contrário. Mas, de qualquer modo, aconteceu. E não. Ele chega lá como aquele que se nega a tomar vacina, como aquele que faz campanha em favor de remédios sabidamente ineficazes e não tem nenhum compromisso com a ciência. Então, aquilo que é uma conquista do seu país, ele não reconhece como conquista também dele, né? E há o vexame de a gente não ter ido, na prática, por intermédio do nosso chefe de Estado, a COP26. Sim, o Brasil tem representação na COP26. Tem lá um grupo do governo, tem lá um grupo reunindo ONG, sociedade civil, empresas. Só que eles não se conversam. E aí o fato mais relevante nesse âmbito ocorrido foi a demissão do Oswaldo dos Santos Lucon. Ele era o coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. E ele pediu demissão no meio da reunião e explicou por quê. Está lá, aspas, no Estadão. Havia uma interlocução aquém do que se espera para uma instituição, né, que é o Fórum, que busca criar um diálogo entre governo e sociedade. Chegou um momento em que parte da sociedade também não buscou mais o governo. Ou seja, Bolsonaro preside um país em que o governo, que afinal de contas é a representação política e jurídica do Estado, não quer conversar com a sociedade. Aí eu pergunto a vocês, isso se dá apenas na questão do clima? Também não é assim na cultura? Não é assim em qualquer área? Não, eu não estou surpreso que Bolsonaro faça isso. O que me surpreende é que alguns ainda apostem que ele possa mudar. É isso aí.